Há algo curioso sobre a mente. Ela não precisa de força para te prender, basta ritmo. Acordar, correr, decidir, adiar, repetir. E quando essa repetição se instala, ela cria uma lei que governa em silêncio. Napoleon Hill chamou isso de ritmo hipnótico. A programação invisível que transforma comportamento em destino. É a lei que faz a pessoa reagir do mesmo jeito, pensar com os mesmos argumentos e sentir as mesmas limitações, mesmo quando jura que quer mudar. Não é castigo, é mecânica mental. A mente aprende padrões e, quando não há consciência, ela os repete. Mas o ritmo hipnótico não é uma sentença. É uma estrutura que pode ser reescrita, uma engrenagem que pode ser reposicionada. Cada pensamento, cada escolha e cada ação tem um peso no compasso da sua vida. O problema é que a maioria vive tocando a música dos outros, a música do medo, da pressa, da comparação. Quando o ambiente define o ritmo, você apenas acompanha o som. Quando a consciência assume o comando, o ritmo muda. Mudar essa lei invisível não exige força, exige precisão. É aprender a identificar o momento exato em que a mente repete, pausar o impulso e escolher um novo padrão. É alinhar propósito, autocontrole e disciplina como notas de uma mesma melodia. Propósito define o rumo, autocontrole mantém o compasso, disciplina sustenta o som. Esse é o processo de reprogramar o ritmo, sair do automático e viver em tempo real. Vivemos cercados por estímulos que competem pela nossa atenção. Notícias, notificações, tarefas, expectativas. Tudo foi desenhado para sequestrar foco e transformar reação em hábito. Por isso, mudar o ritmo hipnótico é um ato de consciência radical. É desafiar a própria mente a tocar uma nova música num mundo que vive desafinado. Então a pergunta é direta. Se você pudesse ouvir o som da sua própria rotina, ele seria uma sinfonia que te move ou um ruído que te prende? A lei invisível. Existe uma lei mental que age em silêncio, moldando pensamentos, hábitos e decisões com uma precisão quase matemática. Ela não precisa da sua permissão para funcionar, apenas da sua repetição. É o ritmo hipnótico, o código invisível, que transforma comportamento em destino. Ele nasce de pequenas ações diárias, as mesmas respostas, os mesmos medos, as mesmas justificativas. E com o tempo, cria uma trilha neural tão forte que passa a conduzir a vida sem resistência. O que parece escolha, muitas vezes é apenas continuidade. Essa é a natureza da lei invisível. Ela opera melhor quando não é percebida. O cérebro humano foi programado para economizar energia. Cada vez que algo se repete, ele cria um atalho. E quanto mais vezes o atalho é usado, mais automático ele se torna. É assim que surge o ritmo hipnótico, quando a mente substitui a consciência por economia de esforço. O perigo não está no hábito em si, mas na ausência de questionamento. Uma rotina sem reflexão se transforma em trilha fechada, onde a pessoa caminha sem ver o próprio caminho. O cérebro passa a agir como um metrônomo interno, marcando o compasso do dia enquanto o indivíduo acredita estar no controle. Essa lei é impessoal, mas implacável. Ela não distingue o que é bom ou ruim, útil ou destrutivo. Ela apenas replica o que é constante. Por isso, o medo, a procrastinação e a dúvida têm tanto poder, são repetições antigas. A mente entende que o que se repete é seguro, e o que é seguro deve continuar. É assim que comportamentos limitantes se tornam hábitos estruturais. O medo, por exemplo, se transforma em prudência excessiva, a dúvida em perfeccionismo, a insegurança em rotina. Tudo parece racional, mas é apenas o ritmo invisível ditando o passo. Para mudar essa lei, não é preciso destruí-la, é preciso compreendê-la. O ritmo hipnótico é como a gravidade. Você não a ignora, aprende a usá-la. A diferença está em perceber que, enquanto a maioria reage, alguns poucos observam, e os que observam descobrem o ponto onde o padrão começa. É nesse instante que a reprogramação se torna possível. A consciência entra como uma força contrária à inércia, rompendo a sequência automática e criando espaço para o novo. O primeiro passo é enxergar a repetição não como falha, mas como evidência.
O que se repete mostra onde o sistema está dominando a mente. Observar isso sem julgamento é o início da libertação. Quando você começa a perceber o ritmo, ele deixa de ser invisível. A partir desse ponto, o jogo muda. Você passa de prisioneiro a programador, de executado a compositor da própria vida. O mecanismo do adormecimento. O adormecimento da mente não acontece de uma vez. Ele se instala aos poucos, disfarçado de normalidade. Tudo começa com uma escolha não questionada, um pensamento repetido, uma emoção que se torna padrão. O cérebro busca conforto, não consciência, e para isso ele cria atalhos, pequenas economias de energia mental que, com o tempo, formam um sistema autônomo. É o modo automático, um estado em que a pessoa continua agindo, mas sem perceber que deixou de escolher. O que antes era decisão vira reflexo, e o reflexo se transforma em rotina. Esse é o verdadeiro sono da consciência. A mente humana é uma máquina extraordinária de adaptação. Quando percebe que uma resposta resolve um problema, ela registra o processo e passa a repeti-lo. Isso é útil para aprender a dirigir, cozinhar ou digitar. Mais perigoso quando o mesmo mecanismo se aplica às reações emocionais e comportamentos de defesa. A raiva, o medo, a fuga, a autossabotagem, tudo pode ser automatizado. O cérebro entende que reagir assim funciona. Então repete, até que o padrão se consolida. É o momento em que o hábito se transforma em lei interna. O problema é que o cérebro não distingue o que é útil do que é destrutivo. Ele apenas grava o que é constante. E quanto mais um comportamento é reforçado, mais fundo ele se grava nas conexões neurais. É assim que nasce a hipnose mental, não como um transe místico, mas como um sistema de repetição que substitui presença por previsibilidade. O indivíduo acredita estar consciente, mas está apenas executando um código aprendido. A atenção deixa de ser escolha e se torna refém do próprio condicionamento. Esse processo cria o que pode ser chamado de atenção sequestrada. A pessoa continua funcionando, mas sua energia mental está comprometida com estímulos automáticos, notificações, comparações, urgências, pensamentos reativos. Cada distração alimenta o ciclo. O corpo se move, mas a consciência dorme. É o que explica por que muitos sentem que estão sempre ocupados, mas raramente avançam. O sistema está ativo, mas a direção está ausente. O adormecimento é silencioso porque ele se disfarça de produtividade. A mente adormecida age rápido, responde a tudo, entrega muito, mas sem propósito. É um movimento sem destino. E quanto mais rápido esse sistema opera, mais distante fica o centro de comando. A consciência se desconecta e o ritmo hipnótico assume o controle total. Despertar, então, não é apenas acordar. É recuperar o comando da própria atenção. É perceber quando o sistema está repetindo, quando a reação já vem pronta, e interromper o ciclo por um segundo. Esse segundo é o intervalo em que a consciência entra e o adormecimento começa a se desfazer. É nesse instante que a pessoa deixa de ser conduzida e volta a conduzir. O despertar é uma decisão técnica. Escolher o momento em que o automático será substituído por intenção. O efeito maré. O ritmo hipnótico se comporta como o mar. Não te derruba de uma vez, te arrasta lentamente. À distância, parece tranquilo, mas há uma corrente invisível te puxando. E quanto mais você tenta resistir sem entender o movimento, mais cansado fica. O efeito maré é essa força que te leva sem perceber. A soma entre ambiente, repetições emocionais e estímulos externos que moldam seu compasso mental. É a corrente das opiniões, da comparação, do medo coletivo, que te faz confundir movimento com direção. A maré começa com um padrão simples: adaptação. O ser humano aprende a se ajustar ao entorno. Só que essa capacidade, quando usada sem consciência, se transforma em conformismo. A pessoa se adapta ao ruído, ao cansaço, à pressa, à superficialidade. O ambiente dita o ritmo e ela apenas acompanha. O feed, as notícias, o medo do que os outros pensam. Cada elemento funciona como uma onda que empurra um pouco mais para longe do próprio propósito. Não há naufrágio, há deriva.
E deriva é o estado mais perigoso de todos, porque parece estabilidade. O ambiente moderno é uma maré constante. Ele oferece mais estímulos do que o cérebro consegue processar, e cada estímulo exige uma microdecisão. Sem perceber, a mente entra em fadiga, e a fadiga é o terreno ideal para o ritmo hipnótico florescer. Quanto mais cansada, mais previsível ela se torna, e quanto mais previsível, mais fácil de ser conduzida. É assim que o sistema externo assume o controle interno. Escapar da maré não significa se isolar, mas aprender a criar ancoragem. Um propósito definido é essa âncora. Algo que não muda quando tudo ao redor muda. Ele funciona como um ponto fixo que mantém o corpo estável enquanto o mar tenta arrastar. Autocontrole emocional é o leme. A capacidade de ajustar a direção sem se desesperar. Disciplina consciente é o movimento das remadas. Pequeno, constante, eficaz. O efeito maré também se alimenta de medo coletivo. O medo é contagioso, e o ritmo hipnótico se aproveita disso. Quando todos correm, você sente vontade de correr. Quando todos se calam, você sente vontade de calar. Esse contágio emocional é o que transforma uma sociedade em massa, todos sincronizados num compasso que ninguém escolheu. A consciência é o único antídoto contra esse fenômeno. Para mudar o ritmo hipnótico, é preciso aprender a nadar contra a corrente, e isso exige energia mental concentrada. Não se trata de lutar com o mar, mas de usar o fluxo a favor da consciência. A maré tenta te levar para o previsível, a consciência te chama para o deliberado. A diferença entre os dois é que um segue o ruído, o outro segue o propósito. Quando você começa a perceber a direção da maré, já deu o primeiro passo para sair dela. O código da repetição. Toda mente opera sobre um código, o da repetição. É nele que o ritmo hipnótico encontra seu poder. O cérebro não grava o que é intenso, grava o que é constante. Cada pensamento repetido, cada emoção reforçada, cada comportamento reproduzido, tudo isso constrói trilhas neurais, caminhos que o cérebro reconhece como seguros. A partir daí, ele automatiza. E quando automatiza, o pensamento deixa de ser escolha e passa a ser reflexo. O ritmo hipnótico é justamente esse sistema em funcionamento, repetindo sem questionar, executando sem avaliar, reforçando o que foi aprendido, mesmo que já não sirva mais. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme o que se repete. Mas o que poucos percebem é que a neuroplasticidade não tem moral. Ela molda tanto a força quanto a limitação. O cérebro grava o que você ensina a ele todos os dias. Se o padrão é medo, ele cria eficiência no medo. Se é dúvida, ele cria excelência em hesitar. A repetição é a linguagem do cérebro, e o conteúdo dessa linguagem define a qualidade da mente. Quando se entende isso, o jogo muda. Porque se a repetição pode programar o medo, ela também pode programar a clareza. A diferença está na direção da prática. O erro de quem busca mudança é tentar sentir diferente antes de agir diferente. Mas o cérebro só acredita no que é reforçado pela ação. Por isso, cada pequeno comportamento consciente é um voto no novo ritmo. É assim que se constrói a mudança, não com intensidade, mas com consistência. A repetição tem um lado invisível, o ambiente. Tudo o que se repete ao redor se infiltra na mente. Palavras, comportamentos, tons, notícias, influências. A exposição constante cria familiaridade, e o cérebro confunde familiaridade com verdade. É por isso que muitos acreditam em pensamentos que não são seus, ideias que apenas ouviram repetidas vezes. O ritmo hipnótico se fortalece nesse terreno fértil de repetição inconsciente. Mudar o código da repetição é como reescrever um software interno. Exige atenção deliberada. Quando você percebe que um padrão se repete, pode interrompê-lo e substituir a sequência. No início, o cérebro resiste, não porque quer te sabotar, mas porque economiza energia. A resistência é apenas um sinal de que o sistema antigo está sendo questionado. Persistir é a chave. A mente aprende pelo que é mantido, não pelo que é tentado uma vez. Com o tempo,
A repetição consciente substitui a repetição automática. A mente começa a reconhecer novos caminhos como naturais. O medo perde prioridade, a dúvida perde volume e o propósito ganha espaço. O que antes era prisão vira ferramenta. A lei invisível não deixa de existir, ela muda de direção. Você continua sendo guiado pela repetição, mas agora é você quem escolhe o que se repete. O engano do movimento. Uma das maiores armadilhas do ritmo hipnótico é a ilusão do movimento. A mente confunde agitação com avanço. O corpo está em ação, a agenda cheia, as horas passam depressa, mas no fundo, nada muda. É o paradoxo da velocidade moderna. Quanto mais se faz, menos se transforma. O cérebro, condicionado ao estímulo, interpreta a ocupação como progresso. Mas o que ele realmente faz é perpetuar o ciclo. O movimento, quando não nasce da consciência, é apenas continuidade disfarçada de esforço. O engano começa com uma ideia simples. Se estou ocupado, estou no caminho certo. A mente se acostuma a associar atividade à utilidade. Só que o ritmo hipnótico não precisa de pausa para operar. Ele funciona melhor quando a pessoa está em constante movimento, porque o movimento impede reflexão. Cada nova tarefa substitui a pausa que permitiria perceber o padrão. O sistema sabe que se você parar, começa a enxergar. Por isso, o ritmo hipnótico adora a pressa. Ela mantém a mente distraída demais para pensar. É por isso que muitas pessoas vivem em um estado de urgência permanente. O foco não está em direção, mas em resposta. O cérebro reage a estímulos externos, mensagens, demandas, expectativas. E com o tempo, essa reatividade se torna o novo normal. A pessoa não percebe que está sendo conduzida, porque sente que está fazendo muito. O movimento se torna uma droga psicológica. Dá a sensação de controle enquanto retira o controle. O antídoto para esse engano é o silêncio funcional. Silêncio não como ausência de som, mas como espaço de percepção. A pausa revela o que o ruído esconde. Quando você para e observa o próprio movimento, percebe se ele tem intenção ou se é apenas repetição. É nesse momento que o cérebro começa a recalibrar. A energia que antes era usada para reagir pode, enfim, ser direcionada para construir. O movimento consciente tem uma característica distinta. Ele é simples. A mente, sob propósito, não desperdiça força tentando parecer produtiva. Ela sabe onde colocar energia e, mais importante, onde não colocar. Autocontrole emocional é justamente isso. Decidir quando agir e quando parar. Disciplina consciente é o que transforma a pausa em ferramenta, não em culpa. Quem entende o valor do ritmo, entende que o silêncio entre as notas é o que cria a música. O engano do movimento é a essência da distração moderna. Mudar o ritmo hipnótico exige recuperar o poder de escolher o próprio compasso. Isso significa não se deixar levar pela urgência do mundo, mas pela clareza da intenção. Porque quando o movimento é guiado pela pressa, ele te consome. Quando é guiado pelo propósito, ele te constrói. O verdadeiro avanço começa quando o movimento volta a obedecer à consciência, não ao impulso. O espelho das escolhas. O ritmo hipnótico não se revela nas grandes decisões, mas nas pequenas, aquelas que parecem inofensivas. É nas escolhas diárias que o padrão se instala e se fortalece. Cada vez que você decide adiar, repetir, justificar ou reagir do mesmo jeito, reforça uma identidade. O cérebro registra: isto é quem eu sou. A repetição transforma a escolha em característica, e a característica vira destino. O espelho das escolhas mostra exatamente isso. A vida é o reflexo do que você decide, consciente ou não, repetir. A mente cria coerência. Ela quer que suas ações combinem com sua autoimagem, mesmo que essa imagem seja limitante. Se você se vê como alguém que procrastina, ela vai manter comportamentos que confirmem essa visão. Se acredita que não tem disciplina, ela vai te proteger de provar o contrário, porque mudar exige esforço e ameaça o sistema de estabilidade. Por isso, mudar o ritmo hipnótico é, antes de tudo, mudar a forma como você se enxerga dentro do próprio espelho mental. Cada escolha
É uma microdecisão que alimenta o velho ritmo ou constrói o novo. O cérebro não precisa de grandes gestos para se reprogramar. Precisa de repetição consciente. Quando você decide agir de forma diferente, mesmo que pequena, envia uma mensagem ao sistema. A lei antiga não comanda mais. É assim que o ciclo começa a se desfazer. O padrão anterior perde força e o novo ritmo começa a se formar, sustentado por ações deliberadas, não reativas. O espelho também mostra o que você evita. Aquilo que você posterga, ignora ou justifica, revela onde o ritmo hipnótico ainda domina. Não se trata de culpa, mas de diagnóstico. O medo, a dúvida e o desânimo são indicadores do ponto exato onde a mente ainda não é livre. Enxergar isso é poder. É o mapa que mostra onde atuar. Cada resistência que surge é uma porta para a consciência, e cada vez que você atravessa essa porta, o espelho muda. O ponto central é que não existe escolha neutra. Mesmo quando você não escolhe, está escolhendo continuar igual. A mente funciona como um registro. Ela grava a frequência das decisões. Se a frequência é inconsciente, o resultado é previsível. Mas quando a frequência muda, quando as escolhas passam a ser conscientes, orientadas por propósito, o ritmo hipnótico se desfaz. O reflexo começa a mostrar uma nova imagem, a de quem comanda o próprio compasso. O espelho das escolhas é o instrumento mais honesto que existe. Ele nunca mente. Ele mostra o ritmo real da sua vida, não o que você gostaria de ter, mas o que está executando agora. Quando você olha de frente e entende que o reflexo é apenas o efeito das suas próprias decisões, nasce a autonomia. E a autonomia é a base da liberdade mental, porque o espelho não muda sozinho. Ele muda quando quem o encara muda primeiro. O despertar do observador. Há um instante específico em que o ritmo hipnótico começa a perder poder, quando você o observa em tempo real. O simples ato de perceber o padrão enquanto ele acontece é o início da quebra. É o momento em que a consciência volta a habitar o corpo. O cérebro continua tentando repetir, mas agora existe alguém assistindo. Essa presença silenciosa é o que Napoleon Hill chamaria de o observador interno. A parte de você que não reage, apenas nota. E notar é o primeiro sinal de liberdade. A maioria das pessoas vive dentro do pensamento e não diante dele. Pensar não é o problema. É o envolvimento cego com o pensamento que adormece a consciência. O ritmo hipnótico se alimenta dessa fusão entre o observador e o conteúdo mental. Quando você acredita que é o que pensa, perde o poder de escolha. Mas no instante em que consegue ver o pensamento como algo que acontece, não como algo que é, a mente perde o monopólio sobre você. É como se a luz fosse acesa dentro do sistema, revelando o mecanismo operando. O despertar do observador é uma prática, não uma ideia. Começa com pausas curtas durante o dia. Momentos em que você interrompe a sequência automática e apenas percebe. Percebe o tom da voz interna, o ritmo da respiração, o impulso antes da resposta. É simples, mas poderoso. Porque o cérebro, ao ser observado, muda. A neurociência chama isso de metacognição. A capacidade da mente de perceber a si mesma. Esse é o ponto em que o automático se torna consciente e o ritmo começa a se reprogramar naturalmente. O observador é o ponto fixo em meio ao caos. Ele não tenta controlar, ele testemunha. E, ao testemunhar, interrompe o ciclo da reação. Essa distância cria um espaço entre estímulo e resposta, um intervalo que antes não existia. Nesse espaço, nasce o poder de escolha. O medo pode aparecer, a dúvida pode surgir, mas há agora uma instância que observa sem se identificar. E o que é observado perde força. A emoção deixa de ser comando e se torna informação. Com o tempo, esse estado de observação se torna natural. O indivíduo passa a viver com atenção expandida, consciente de quando o velho ritmo tenta retomar o controle. O piloto automático pode até ser ativado, mas é reconhecido. E o reconhecimento neutraliza o domínio. A mente continua produzindo pensamentos, mas o observador decide quais merecem energia.
É o ponto em que o sistema passa a trabalhar a seu favor, não contra você. O despertar do observador é o marco da verdadeira liberdade, porque quem observa, escolhe, e quem escolhe, governa. A vida deixa de ser sequência de reações e passa a ser um exercício de criação deliberada. A consciência se torna o maestro e o pensamento, o instrumento. Esse é o início da reprogramação do ritmo hipnótico, quando você deixa de ser parte da música e começa a reger a própria sinfonia. A quebra do compasso. Toda transformação real exige ruptura. A quebra do compasso é esse ponto de inflexão, o instante em que o ritmo antigo perde o domínio e um novo padrão começa a nascer. Não é um momento confortável, porque o cérebro não entende a mudança como liberdade, mas como ameaça. O sistema foi construído para manter estabilidade, e a estabilidade é o terreno do ritmo hipnótico. Quando você começa a agir diferente, ele reage. Resistência, dúvida, cansaço, distração. Tudo isso é o sistema tentando preservar o compasso antigo. A quebra não é o fim do ritmo, é o início da consciência. O primeiro sinal dessa ruptura é o desconforto. A mente, acostumada à previsibilidade, sente-se desorientada. Mas é justamente nessa desorientação que surge o espaço para o novo. A velha estrutura começa a se dissolver, e a mente busca um novo ponto de equilíbrio. É aqui que entra o conceito de ritmo consciente, o padrão criado intencionalmente, sustentado por propósito e não por repetição. Diferente do ritmo hipnótico, o ritmo consciente nasce da decisão deliberada de viver com atenção. Essa quebra acontece em microdecisões. Não é um evento grandioso, é uma sequência de pequenos atos de lucidez. É quando você escolhe responder de outro jeito, agir mesmo sem vontade, manter o foco mesmo diante da distração. Cada vez que o impulso antigo é substituído por uma escolha consciente, o compasso muda. O cérebro começa a gravar novas rotas e as trilhas antigas perdem força. O sistema se reconfigura. O que antes era automático, agora é intencional. A quebra do compasso também exige prática emocional. O medo de perder o controle é natural, mas o controle nunca foi real. Era apenas repetição. O verdadeiro domínio nasce quando você aceita o caos inicial da mudança e continua agindo apesar dele. É a disciplina consciente em ação, a capacidade de permanecer firme mesmo quando o corpo quer voltar ao conhecido. Essa firmeza não vem de rigidez, mas de clareza. É o propósito que sustenta o novo ritmo até ele se tornar natural. Nesse processo, cada erro é aprendizado e cada recaída é informação. A mente não retrocede, ela recalibra. O segredo é não desistir no intervalo entre o velho e o novo. É ali, nesse terreno instável, que a transformação se consolida. Com o tempo, o novo compasso começa a soar natural. O que antes era esforço se torna hábito. E o que antes era hábito inconsciente se torna consciência incorporada. A quebra do compasso é o divisor de águas entre viver reagindo e viver escolhendo. É o ponto em que o indivíduo percebe que o ritmo hipnótico não desaparece, ele apenas muda de maestro. E quando a consciência assume o comando, a música da vida deixa de ser repetição e se torna composição. Esse é o momento em que o sistema antigo se rende e o novo começa a tocar. O novo ritmo. Depois que o compasso antigo é quebrado, a mente entra em um terreno neutro, nem totalmente livre, nem mais prisioneira. É o momento em que o novo ritmo começa a ser aprendido. O cérebro busca referências para se reorganizar. E o que você faz nesse período determina se ele voltará ao padrão anterior ou consolidará o novo. Por isso, o foco agora é repetição consciente. O novo ritmo não nasce da inspiração, nasce da prática. Cada escolha deliberada se torna um batimento da nova melodia. O novo ritmo é estruturado sobre 3 pilares: silêncio mental, atenção intencional e consistência. O silêncio mental é o espaço onde a mente se recalibra. É nele que o ruído da repetição perde força. Silêncio não significa ausência de pensamento, mas ausência de reação. É o momento em que você observa o impulso sem segui-lo, respira antes de responder, pensa antes de agir. Essa simples pausa é o que ensina ao cérebro que agora há comando.
A atenção intencional é o segundo pilar. O foco é um músculo que enfraquece quando dividido e se fortalece quando direcionado. A cada dia, escolher conscientemente o que merece energia e o que pode ser ignorado reeduca o sistema de atenção. O cérebro aprende que nem tudo precisa de resposta, e isso é libertador. É o início do autocontrole emocional genuíno. Não reprimir emoções, mas escolher quais delas conduzirão o comportamento. O terceiro pilar é a consistência. A mente não se transforma pelo que é feito intensamente, mas pelo que é feito sempre. O cérebro interpreta a frequência como verdade. Quando você repete ações alinhadas a propósito, ele entende que aquele é o novo padrão de segurança. É assim que o novo ritmo se estabiliza. A disciplina consciente entra em cena não como rigidez, mas como manutenção. Ela mantém o novo compasso ativo até que ele se torne natural. O novo ritmo é silencioso, quase imperceptível, mas ele muda tudo. As decisões se tornam mais claras. O corpo reage com menos tensão. O tempo parece se reorganizar. As urgências perdem força, porque o foco volta para o que é essencial. Propósito e presença se unem em um mesmo pulso. O que antes era esforço vira fluidez. O que antes era resistência vira constância. Criar um novo ritmo é reescrever a partitura da mente. E isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece todos os dias. A cada escolha consciente, você reforça a nova lei interna, a de que é possível viver com direção, não apenas com movimento. O ritmo hipnótico não desaparece, ele apenas muda de natureza. Quando a consciência o conduz, o mesmo mecanismo que antes te prendia se torna a força que te impulsiona. O novo ritmo não te consome, ele te organiza. É o som de uma mente desperta tocando em harmonia com o próprio propósito. A mente que escreve leis. Quando a consciência se estabiliza e o novo ritmo se consolida, surge a compreensão mais profunda. A mente é o legislador invisível da própria realidade. Cada pensamento é um decreto, cada repetição é uma assinatura. O ritmo hipnótico era uma lei automática, criada sem sua permissão, mas mantida pela sua repetição. Agora, o processo se inverte. A consciência passa a escrever novas leis internas. A mente deixa de ser campo de influência e se torna terreno de criação. Toda lei mental nasce de um princípio. O que é constante governa o que é ocasional. É por isso que a disciplina consciente tem tanto poder. Quando uma ideia é sustentada com consistência, o cérebro a transforma em estrutura. O que começou como prática vira natureza. Esse é o momento em que o indivíduo deixa de depender da motivação e passa a operar pela clareza. O pensamento deixa de ser o centro da ação. O propósito assume o papel de bússola. A mente que escreve leis entende que os estímulos externos não desaparecem, mas perdem autoridade. O ambiente continua a emitir sons, mas o ritmo interno é quem decide o compasso. Essa inversão é o núcleo da liberdade mental. A pessoa não se torna imune ao mundo, mas aprende a interpretá-lo sem ser definida por ele. O controle deixa de ser sobre as circunstâncias e passa a ser sobre a própria resposta. E essa resposta é o que cria a realidade. Há um ponto em que a mente desperta percebe algo fundamental. Tudo o que se repete se torna lei. As crenças são decretos inconscientes. O medo é apenas uma lei antiga sendo executada. A dúvida é uma norma desatualizada. Quando a consciência identifica isso, pode revogar o que já não serve. Esse é o ato supremo de autocontrole. Substituir o inconsciente herdado pelo consciente escolhido. O poder de reescrever leis internas não é místico, é prático. Começa pela atenção e se firma pela disciplina. Essa mente legisladora não busca perfeição, busca coerência. Ela entende que pensar, sentir e agir precisam vibrar na mesma frequência. Propósito definido é o que garante essa sintonia. Sem propósito, a mente se fragmenta. Com propósito, ela se unifica. E uma mente unificada é uma força criadora. Ela não apenas reage ao mundo, ela o interpreta, o molda, o traduz em direção. Escrever leis é um ato contínuo. A cada dia, a mente aprova ou revoga padrões.
Escolhe o que permanece e o que cessa. O processo é silencioso, mas transformador. A antiga lei invisível que te prendia agora trabalha a seu favor. A força do ritmo hipnótico, que antes era corrente, torna-se correnteza. E ao dominar esse fluxo, o indivíduo deixa de ser parte da multidão adormecida e passa a ser parte dos que vivem deliberadamente. A mente que escreve leis não busca controle sobre tudo, apenas domínio sobre si. E isso é o suficiente para mudar o destino. A sinfonia da consciência. Quando o novo ritmo se estabelece e a mente aprende a reger seus próprios movimentos, algo extraordinário acontece. O caos começa a soar como música. A consciência, antes fragmentada entre medo, pressa e distração, agora opera como maestro de uma orquestra que sempre existiu. Pensamentos, emoções, decisões, corpo, tempo. Tudo passa a obedecer a um mesmo compasso interno, e esse compasso é o da intenção. É nesse ponto que o desenvolvimento pessoal deixa de ser busca e se torna estado. A sinfonia da consciência é o momento em que o ser humano entende que o mundo externo não dita mais o tom. Ele continua barulhento, veloz, exigente, mas a mente desperta já não reage ao som de fora. Ela cria o som de dentro. Cada escolha vira uma nota, cada ação um acorde. O medo ainda aparece, mas é usado como percussão. Marca o ritmo, não comanda a melodia. A dúvida, antes ruído, vira pausa entre as notas. A vida deixa de ser ruído e se transforma em composição. O ritmo hipnótico não é destruído, ele é transmutado. O mesmo mecanismo que aprisionava agora se torna um instrumento da liberdade, porque o poder do ritmo não está em sua natureza, mas em quem o conduz. Quando a consciência toma o bastão, o inconsciente obedece. E de repente, o que antes era repetição inconsciente se torna ritual consciente. O tipo de repetição que cria estabilidade, clareza e propósito. É o ciclo da evolução mental, completando-se em silêncio. Nesse estado, propósito definido, autocontrole emocional e disciplina consciente deixam de ser objetivos e se tornam identidade. A mente vive em presença, sem buscar aprovação, sem se perder em comparação. Ela age de acordo com o que é necessário, não com o que é urgente. O tempo deixa de ser inimigo, o ambiente deixa de ser ditador, e o medo deixa de ser juiz. Tudo se reorganiza em torno de uma ideia simples. A consciência é a lei suprema. A sinfonia da consciência não é sobre eliminar o caos, mas sobre encontrar harmonia dentro dele. É sobre reger o próprio ritmo mesmo quando o mundo desafina. É o ponto em que o indivíduo percebe que a vida nunca foi sobre lutar contra o medo, mas sobre aprender a transformar o medo em direção. É quando a mente deixa de dançar o ritmo que recebeu e começa a compor o ritmo que deseja. E então, a pergunta final ressoa, não como desafio, mas como convite. Agora que você ouviu a própria música, vai continuar tocando o que te deram ou vai criar a sua própria sinfonia?